Saudações do Crente Docente, está no ar mais uma live da Semana do Crente Docente. Essa semana que estamos dedicando a comemorar o Dia dos Professores, que será na sexta-feira. E durante todo esse percurso de semana, estamos aqui com uma programação especial para você que ama estudar a Palavra de Deus, para você que ama aprender como ensinar a Palavra de Deus. Isso mesmo, você que é um cristão, que tem toda uma dedicação, entendimento sobre como que a gente pode ensinar a Palavra de Deus ao nosso próximo e como que a gente pode alcançar vidas através do ensino bíblico. Você que já nos acompanhou anteriormente, a gente sempre pede para que você possa repassar o link dessa live para outras pessoas, para que outras pessoas venham acessar e venham estar participando. Hoje a gente tem uma live também muito especial. Você que perdeu a nossa live de abertura na segunda-feira, onde o pastor Jarmuth Jordão esteve com a gente, você pode revisitar o nosso perfil aqui no Instagram para você assistir isso. Você que não teve a possibilidade por conta do horário, qualquer outra motivação, vale muito a pena você acessar esse conteúdo, vale muito a pena você buscar esse conteúdo, porque foi algo sobrenatural, posso dizer, com dicas preciosíssimas. O pastor Jarmuth Jordão, ele falou sobre dicas práticas para pastores e mestres e trouxe uma palavra instrutiva, devocional e que com certeza auxiliou todos aqueles que estavam com a gente nessa live. Antes de nós partirmos aqui efetivamente para a nossa live, eu quero deixar aqui alguns recadinhos, falar algumas coisas importantes com vocês. Enquanto isso também o pessoal vai sendo notificado da nossa live, outras pessoas também vão tendo acesso, e daí a pouco eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Mas eu queria dizer para você que essa Semana do Crente Docente, ela começou no ano passado. É um evento inteiramente gratuito, onde a gente faz lives aqui durante o curso dessa semana que a gente comemora o Dia dos Professores. E a gente sempre faz um pedido para que você possa ser um canal de multiplicação do que o Crente Docente tem feito. Né? O Crente Docente, que é um canal que tem essa ideia, né? Um projeto voltado para o ensino bíblico da palavra, mas não somente para professores, para pastores, não. Esse trabalho aqui ele é para todo cristão que compreende essa necessidade de ensinar a palavra de Deus, de poder instrumentalizar o discipulado. Então você que está aqui, tenha certeza que você está imbuído desse papel de ser um contribuinte do Crente Docente, fazendo com que outras pessoas tenham acesso. Então sempre que você vê uma postagem, você curte, comenta, compartilha, deixa a sua sugestão. Hoje em dia com as redes sociais fica muito fácil de você ter acesso, de mandar uma mensagem para a gente, dar a sua sugestão. E isso tudo facilita com que a gente possa multiplicar esse trabalho. Então essa Semana do Crente Docente a gente colocou uma temática abrangente para que tivesse um norte, né? Geralmente a Semana do Crente Docente ela trabalha focado em questões relacionadas ao ensino, palestras que são focadas em detalhes sobre o ensino bíblico. E nessa edição que a gente está fazendo aqui agora, a gente pensou em Efésios 4:11, acerca do pastor e do mestre. E aí fizemos um convite para pessoas que estão no nosso cenário e que ministram com excelência, para que a gente pudesse ter essa característica dos pastores e dos mestres, esses ministérios que caminham de alguma forma em alinhamento no seu ofício, né, de maneira muito clara. Então a gente começou na segunda-feira com o pastor Jarmuth Jordão. Hoje nós vamos daqui a pouco receber o pastor Antônio Orestes para poder estar aqui participando com a gente. Já eu vou convidá-lo para poder estar aqui conosco. E ontem a gente teve um sorteio, né? O pastor Marcelo Coimbra foi o sorteado, ganhou esse livro aqui, ó, Como Ensinar Crianças do Maternal, tá? Um livro da
CPAD, da Ruth Bechick, né, que trata sobre algumas ferramentas para ensinar esse público, e como eu disse, é um livro que instrumentaliza o ensino e traz algumas questões que nos geram aguçar a nossa criatividade para ensinar. Então você vê o pastor Marcelo Coimbra ganhou, certamente ele vai desfrutar aqui desse conteúdo. Mas você que ainda deseja participar do sorteio, a gente vai sortear amanhã esse livro aqui, ó, Didática Essencial, do Marcos Tuller, também é um livro da CPAD. O pastor Marcos Tuller já trabalha há muitos anos com essa área da didática, né? O crente docente que sempre tem colocado esses materiais de didática aqui para sorteios, para poder instrumentalizar mesmo a sua evolução como professor. A gente já sorteou livros do professor Alex Rodrigues também, que é uma pessoa que trata, né, outro pedagogo de excelência que trata com essas questões da didática, essas ferramentas. Então amanhã, tá, no final do dia, a gente vai sortear o Didática Essencial do pastor Marcos Tuller. Você ainda tem a oportunidade de ganhar, né, esse presente aqui do crente docente, porque você que é professor, você merece ser presenteado nessa semana, não somente nessa semana, mas nessa semana em especial. Então amanhã, quinta-feira, o sorteio do livro Didática Essencial do pastor Marcos Tuller, e sexta-feira a gente encerra a nossa semana do crente docente aqui, né, que é o dia propriamente da comemoração do Dia dos Professores, com o pastor Vicente Sabatino. E ele vai trazer uma palavra muito interessante. Pastor e mestre, vocação ou profissão? Você tem dúvida sobre isso? Ser mestre, ser pastor é uma profissão, é uma vocação, está ligado ao ministério? Porque a gente vai tratar sobre isso, o pastor Vicente vai trazer uma palavra muito oportuna. Tem pessoas que trabalham, a gente chama, né, no meio secular, como professor. E às vezes na igreja não, ou às vezes trabalha na igreja como voluntário nessa área do ensino, mas não profissionalmente. Então tem muitas coisas que giram aí na mente. Até para mim vai ser uma live com respostas legais acerca disso. A gente, né, que trabalha com essa área na igreja, mas não secularmente, que é o viés do que acontece na minha vida. E aí a gente vai entender ministério, vocação, profissão. Qual é a linha tênue entre isso? Como entender tudo isso? Então fica ligado na Semana do Crente Docente. O último recadinho que eu vou dar aqui, e já vou chamar o pastor Antônio Oreste para estar conosco, para poder a gente iniciar hoje, porque ele vai tratar sobre algo muito interessante, que é as Escrituras como ferramenta para o pastor e mestre. Fica ligado aí que eu já vou chamar o pastor Antônio Orestes. E vocês estão se perguntando por que essa live meio-dia? O pastor Antônio Orestes já frequentemente faz lives a esse horário. E nada melhor do que nesse horário, onde algumas pessoas já almoçaram, outras vão almoçar. E aí a gente vai fazer o seguinte: você que já almoçou, já se alimentou fisicamente, aqui no mundo natural, aí daí a pouco você vai vir com uma porção de alimento espiritual para a sua vida. E você que ainda vai almoçar, você vai se alimentar aqui espiritualmente, com essa palavra abençoada, e depois você vai aí se alimentar fisicamente também. Então, o último recadinho aqui para eu chamar o pastor Antônio Oreste para estar conosco. Dia 30 de outubro, a gente vai fazer um evento 100% online, um evento sobre a Reforma Protestante. Então, dia 30 de outubro, um evento exclusivo online para os inscritos. Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo. Você tem interesse de saber qual que vai ser o valor? Você tem interesse de saber como que vai ser a dinâmica desse evento? Manda uma mensagem pra gente no direct aqui, tá? No inbox do Instagram, que a gente vai colocar você num grupo exclusivo de informações desse evento. E aí depois que você tiver inscrito nessa palestra, você vai participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, você vai participar, né, de algumas surpresas que a gente está preparando, você vai ter indicações bibliográficas do pastor Gilson Paulo acerca dessa palestra, você vai ter certificado, você vai participar desse grupo exclusivo para poder você receber toda a diretriz em relação à plataforma que você vai participar da palestra. Então, dia 30 de outubro, Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo. Essa vai ser a primeira de muitas palestras exclusivas que nós vamos fazer.
As pessoas sempre perguntam como incentivar o trabalho do crente docente. A gente sempre fala, aqui pelas redes sociais nós fornecemos muitas coisas gratuitas no YouTube, o CDcast, toda quarta e sexta, lições bíblicas sendo ministradas gratuitamente pelos nossos professores, mas as pessoas querem às vezes alguma exclusividade. E a gente vai lançar esse novo produto, que são essas palestras, justamente para as pessoas receberem esse conhecimento, mas também abençoarem o canal e os nossos professores. Então, em breve, você vai ter muitas novidades aí no Crente Docente. Né? A gente já viu nossos convidados aqui que estão voluntariamente se disponibilizando para fornecer conteúdo para vocês e que também poderão estar com a gente em breve nesses conteúdos exclusivos também. Então, participe, ajude o Crente Docente, esse movimento de ensino bíblico, a crescer, porque nossa visão é levar a palavra de Deus a mais pessoas e fazer com que essas pessoas possam também ensinar a palavra de Deus. Nossa base é sempre Mateus 28:19, porque nós devemos entender a grande comissão, entender que o ensino da palavra de Deus é uma maneira de nós ganharmos vidas e edificarmos vidas e levarmos elas todas à eternidade com Cristo. Então vamos lá, vou chamar aqui o pastor Antônio Orestes para estar com a gente e certamente nós vamos ter aqui muitas bênçãos nesse início de tarde. O pastor Antônio Orestes, e vamos ver aqui, aguardar a entrada do Antônio Orestes. Tenho certeza que vai vir um povo abençoado junto com ele. Pastor Antônio Orestes, uma boa tarde, a paz de Cristo. Seja bem-vindo à Semana do Crente Docente. Eu aqui agradeço de pleno aqui a sua participação. Boa tarde, chefe. Boa tarde, Bispo Edivanei. Que honra estar aqui com você, participando aqui desse encontro especial, crente docente. É uma honra estar aqui participando. Tenho certeza que tem sido uma bênção e continuará sendo, em nome de Jesus. Amém. Então, o pessoal que está chegando aqui, tem um pessoal também chegando agora junto com o pastor Antônio Orestes, o pessoal que já está acostumado a receber essa porção aí na hora do almoço. Eu sempre que posso tô entrando nas lives aí, porque a gente faz as lives aqui, às vezes as pessoas pensam assim, mas é só mais uma live para poder entrar uma quantidade de pessoas, mas Deus, ele trabalha quando a gente está ministrando a palavra e tem, às vezes, porções muito interessantes. As pessoas, às vezes, relevam isso, às vezes colocam a live. Eu sei que, às vezes, estão nos seus afazeres, no trabalho e tudo mais, mas eu costumo, às vezes, mesmo trabalhando, que eu estou escutando uma live aqui, estou no computador trabalhando, mas eu estou aqui ligado em alguma coisa e, às vezes, saem anotações fantásticas. Então, você que está entrando aqui agora, amigo do Crente Docente, o pessoal que acompanha o pastor Antônio Orestes, fica ligado porque essa live aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar já a palavra para o pastor Antônio Orestes e ele vai ficar à vontade aqui durante um tempo para ele destrinchar todo o conteúdo referente ao que a gente colocou aqui como título. As Escrituras como ferramenta para pastor e mestre, tá bom? Então seja bem-vindo todos que estão aqui, você que ainda não conhece o nosso projeto, o Crente Docente, que você possa curtir aí, seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. No final, depois que eu me despedir aqui do pastor Antônio Orestes, eu vou fazer aqui uma ressalva dos anúncios anteriores para o pessoal que está chegando aqui, e aí vocês vão ter alguns detalhes do nosso projeto aqui. Pastor Antônio Orestes, é com o senhor aí a palavra. Eu não vou buscar não fazer interferência, obviamente algumas coisas vão aguçar aqui os meus questionamentos para poder a gente avançar nessa temática. Então, com vocês aí o pastor Antônio Orestes, as Escrituras Sagradas como ferramenta para pastores e mestres. Maravilha. Primeiramente, mais uma vez, a minha gratidão por participar aqui desse encontro tão importante, que é participar aqui do Crente Docente, aqui, dessa semana Semana do Crente Docente mesmo. Crente Docente, dia do professor, ia falar o dia do professor, puxou aqui a palavra. Minha esposa está perto de mim aqui rindo, que eu fiquei um tempão para falar a palavra. Então é uma honra. Quero desde já pedir a todos que entraram aqui, que possam curtir a live, compartilhar, comentar, e creio que você pense. Fique à vontade para fazer aí as suas pausas. Quero também deixar registrado aqui
a vida do meu amigo, o pastor Fernando Bessler. Deus abençoe, chefe. Que honra tê-lo aqui, ok? Maravilha. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre pastor e mestre, né? Pastor e mestre. É um título. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Acho que faz necessário eu ler esse texto, né? Eu sou aqueles pregadores chatos, né? Tem que ir lá na Bíblia e dali caminhar. Na verdade, quem não faz isso não significa que não tenha base bíblica. Isso é questão de estilo. Os americanos começam a pregar sem ler um texto da Bíblia, né? Isso é mais questão de estilo. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então vamos aqui afundar, como diz meu amigo pastor Renan, afundar o prego aqui em cima desse assunto aqui. Primeira coisa, pastor Edvanei, que se faz necessário, é localizar em que classe estão esses dons. O texto claramente está tratando de dons. O texto claramente está tratando de dons. Agora, que tipo de dons são esses aqui? Quando a gente fala de dom, o que é um dom? Dom é um presente, falando de uma forma bem simples, é um presente que Deus dá ao ser humano. E a Bíblia, ela trata de vários tipos de dons. Lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 9, 10, 11, 12... 12, mais importante para a gente é ler o 12. 1 Coríntios, capítulo 12, melhor dizendo, você tem ali um nicho de dons espirituais. O texto bíblico vai citar 9 deles. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, interpretação de línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito, dom de curar, dom de fé, profecia, e vai por aí afora, operação de maravilha. 9 dons espirituais. Depois, quando você chega em Efésios capítulo 4, que é esse aqui que nós temos mais 5 dons. Pastor, mestre, evangelistas, apóstolo, profetas. Aí chamam mais 5 dons aqui. Mas as pessoas costumam achar que os dons se restringem apenas a essas 2 classes. Mas você, quando entra lá em Romanos capítulo 12, você vai encontrar outras classes de dons. Você tem lá o que contribui, o que preside. Então, de forma geral, como é que a gente pode, só por uma questão didática, como é que a gente pode separar isso aqui? Eu tenho, cada uma, já vi outras pessoas catalogarem isso de uma outra forma, né? Tem pessoas que dizem assim, dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, não. E se alguém me perguntar depois, eu explico por quê. Mas também não acho ele errado, eu digo que eu não gosto. Eu prefiro catalogar da forma mais tradicional. Dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 12. Dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. E eu gosto de dizer outros. Porque eles estão lá em Romanos 12, mas se você cavucar na Bíblia, você vai achar outras partes da Bíblia, outros dons que não estão codificados. Vamos assim, usar um termo lá do direito. Não está codificado, está na legislação esparsa. Então, vamos aqui continuar. Entendendo isso aqui, profeta, eu acho que seria legal se alguém comentasse aqui, pastor e mestre, você fixasse, porque vai entrar gente, eles vão começar a ficar perdidos e não saber do que a gente está tratando aqui. Alguém fica a comentar aí. O pastor Marcelo Coimbra vai fazer isso aí. Aí eu vou ver como é que eu faço aqui, que eu nunca... Não sei como que eu... tá. Se o pastor Marcelo Coimbra colocar aí, eu vou fixar. Que ele tá show. Safo. Aí eu boto aqui para fixar. Beleza. Aí, pronto. Maravilha. Beleza. Isso aí já ajuda quem entrar, já sabe do que está se tratando. Beleza. Então, embora pastor e mestre está dentro da classe de dons ministeriais, que se distinguem dos dons espirituais. E alguém pode me perguntar, qual é a diferença de um dom ministerial para um dom espiritual?
Alguém pode me perguntar, qual a diferença de um dom espiritual com um dom ministerial ou qualquer outro dom? Antes de fazer essa explicação, é importante dizer que esses dons, embora eles estão em classes diferentes, eles se interligam. Eles não estão separados por completo, eles se interligam. Por exemplo, um pastor, um mestre, geralmente vai precisar de um dom, geralmente ele vai precisar do dom de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Um mestre, geralmente ele vai ter, ou ele tem operando já na vida dele, ou ele vai precisar pedir a Deus esse dom para ajudá-lo no desenvolvimento do dom do dom de mestre. Por exemplo, um pastor, ele vai precisar do dom de discernimento de espírito, porque ele trabalha com muita gente. E se ele não tiver esse dom operando na vida dele, ele vai comer gato por lebre, como diz o ditado. Então ele vai precisar desse dom operando na vida dele. Então observe que o dom ministerial, ele não caminha sozinho. Ele precisa dos dons ministeriais. E também você vai ver alguns casos, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, quando vai falar dos dons que estão lá na classe de Romanos capítulo 12, vai falar o que preside. Nem todo pastor preside, mas o pastor que preside vai precisar desse dom que está lá em Romanos 12. Então você observa que eles estão em classes diferenciadas, mas eles se comunicam, eles se tocam. Eles não estão totalmente excludentes um dos outros. Então, feito essa abordagem aqui, vamos caminhar aqui para outra. É interessante que quando a gente... tem alguns autores que classificam Romanos 12 como a classe dos de serviço. E não tem como não haver esse entrelaçamento, porque qualquer uma dessas outras esferas, sem esse entrelaçamento do serviço espiritual, ministerial, parece que descompensa aí o equilíbrio do exercício. Então, é interessante isso. Perfeitamente. Muito, muito boa e muito acertada aí a sua colocação. Então, veja só, eles precisam se comunicar. Agora, qual é a diferença entre os dons? Esses dois aqui são os mais tratados. Esses de Romanos 12 são os mais esquecidos. As pessoas esquecem até que eles estão na Bíblia. As pessoas só citam dons espirituais e dons ministeriais, esquecendo dos dons de serviço, né? E outros que a gente pode achar de forma isolada na Bíblia Sagrada. Ok? Então vamos lá. Qual a diferença de um dom ministerial para um dom espiritual? Por algum tempo eu andei pensando um pouquinho sobre isso. Não pensei de uma forma profunda, mas pensei de uma forma... Aquilo quando a gente vai andando assim, meditando na palavra, naquilo que a gente leu, vai matutando. Então, qual a diferença de um para o outro? De um dom ministerial para um dom espiritual? O dom espiritual, a Bíblia diz que você deve buscar. O dom espiritual, a Bíblia diz que você busca. A Bíblia diz procurai com zelo os melhores dons. O dom ministerial, não há texto na Bíblia me ensinando a buscá-lo. Pelo contrário, o dom ministerial, Efésios 4:11, parece que eles têm a ver com a soberania de Deus. Uns ele deu. Ele não diz que alguém pediu, diz que ele deu. Então tem a ver com a graça de Deus e com a soberania de Deus. É Deus que decide. Você para isso, você para aquilo outro, você para aquilo outro. Deus decidiu, acabou. É por isso que é comum você ver nos dons ministeriais pessoas, indivíduos que você olha para ele e diz assim, mas como é que esse cara é isso? Nem ele mesmo sabe explicar. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Por algum motivo, Deus quis. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Isso aqui é a primeira distinção que eu faço entre eles. A segunda distinção que eu faço entre os dons ministeriais e dons espirituais é que os dons espirituais, eles são eventuais. Os dons ministeriais são perenes. Vou usar isso de uma linguagem mais prática para a gente ver se a gente consegue colocar isso em termos mais do dia a dia. Os dons espirituais, por exemplo, profecia. Profecia é um dom espiritual. Ninguém profetiza o dia inteiro. Ninguém profetiza o dia inteiro. Alguém pode chegar e profetizar. Agora, o dom
O dom, muito boa essa colocação do pastor Fernando aqui. O dom ministerial, ele é um dom perene, isto é, você pode não estar profetizando, mas se você é um profeta, uma pessoa vai até você, você é profeta. Você não precisa estar profetizando para ser profeta. Ok? Um pastor, ele pode ter uma palavra de conhecimento. E curioso que a palavra de conhecimento, a gente liga ela apenas ao conhecimento da Bíblia, mas eu ligo a palavra de conhecimento ao dom de revelação, porque quando Deus te faz conhecer é o que está em oculto. É. Agora, um pastor pode ter ou não, num dado momento, uma palavra de conhecimento, mas ele continua sendo pastor naquele exato momento. E ele vai ter uma palavra, uma orientação de Deus para a vida de alguém, baseado na Bíblia, baseado na experiência dele, baseado na sabedoria que o Espírito Santo dá, mesmo se naquele momento ele não tiver uma palavra de conhecimento daquilo, ou uma profecia daquilo. Então, os dons espirituais, eles são eventuais, os dons ministeriais, eles são perenes. Beleza? Vou ler aqui a frase do pastor Fernando, acho que é muito interessante. Todos os dons, em última análise, são de serviço, pois todos eles prestam para edificar o corpo de Cristo ou particularmente uma pessoa. Excelente. Eu vou entrar nisso aqui mais à frente, a gente vai afundar o prego. Gente, eu quero, antes de continuar aqui, parabenizar o pastor Edvanei por esse assunto tão relevante. Para quem não conhece, também tem muita gente aqui que não conhece, o pastor Edvanei trabalha junto com o pastor Fernando, com o pastor Ronaldo, na superintendência de escola dominical da nossa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele tem o trabalho do crente docente. E eu estou começando a falar aqui, eu estou vendo a grandiosidade desse tema, que quase ninguém fala sobre ele, quase ninguém. Ou quando fala, só de forma superficial. Então, parar e ter alguns dias da semana só para falar desse assunto, porque hoje ele está fazendo comigo, mas ele vai falar depois com o pastor Vicente Sabatino também. Então, eu quero parabenizar você aí por essa iniciativa. Que Deus te abençoe aí, está doando um tempo da sua vida para esse propósito, ok? Então, vamos lá. Agora, feito essa diferenciação, vamos descer mais um pouquinho aqui, porque eu preciso calcar para descer um pouquinho mais. Todos os dons ministeriais, ele tem como propósito, pelo menos, 4 coisas eu anotei. Tirando de Efésios, capítulo 4, eu tirei 4 coisas como propósito. Primeiro, paz. Porque o texto diz ali, visando a unidade da fé, a paz pelo vínculo, visando a unidade pelo vínculo da paz. Então, primeiro é paz. Segundo, unidade. Os dons ministeriais, eles trazem unidade ao corpo de Cristo. Terceiro, edificação. Eles trabalham para a edificação dos santos. Quarto, perfeição. Perfeição. A Bíblia diz para o aperfeiçoamento dos santos. E o texto que encerra isso aqui, é o texto lá de Efésios mesmo, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Então, esses dons ministeriais, eles trabalham visando essas 4 coisas: paz, unidade, perfeição, e edificação. Agora, pastor, uma pergunta aqui bem capciosa aí para os irmãos que estão ouvindo a gente. Não é só eles que fazem pergunta para a gente, não. A gente também faz pergunta para eles. E antes de eu fazer essa pergunta, já quero pedir a você que toque aí no coraçãozinho, curtindo a live aí, compartilhando essa live aí com seus amigos aí, tá ok? E comentando, que isso ajuda aqui na nossa interação. A minha pergunta é: por que é que nós precisamos de dons espirituais? Por que é que nós precisamos de dons espirituais? Aí para você que está assistindo a live, comente aí. Por que que precisamos dos dons ministeriais? Hein, Jefferson, cantor Jefferson, que está aqui com a gente, lá de Alphaville. Por que que precisamos de dons ministeriais? Eu já falei aqui um pouco, mas tem outras razões. Pastor Fernando fez uma abrangência aí também que deu uma ideia, né? Porque o pastor Fernando colocou tudo no mesmo bloco aí, como a gente estava já tendo a ideia aqui anteriormente.
Vamos ver aí, Isso o aí, pessoal gente. tá. Não sei se o pessoal tá colocando aí, não. O Vamos pessoal lá, às vezes vamos lá. fica com receio de errar, mas a ideia aqui é trazer de fato a reflexão para poder construir a ideia bíblica, né? Para exercer o chamado de Deus. Bom, bom. Vamos lá. Ó, enquanto a galera vai colocando ali suas afirmações, eu vou ler um texto de Jeremias. Vou lá no Antigo Testamento. Vou repetir a pergunta, Rafael. Por que precisamos dos dons ministeriais? Para decidir umas coisas do Espírito. Olha só. Qual é a pergunta? Eu fiz aqui agora, tá? Olha só. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Esse texto tem a ver com a nova aliança. Tem a ver com a nova aliança. Jeremias 31, versículo 33 diz assim, ó. Deixa eu achar. Jeremias 31 diz assim: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, Deus está dizendo que vai chegar um dia em que ninguém mais vai precisar ser ensinado. Mas esse dia ainda não chegou. Esse dia nós estamos a caminho para isso. Onde ninguém mais vai precisar ser instruído. Por isso, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Mas o texto de Efésios 4, versículo 13, diz até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Ninguém ainda chegou à estatura de varão perfeito. Então, os dons ministeriais, eles servem para estruturar o corpo de Cristo, equipar o corpo de Cristo. E aí, olha só, vou voltar ao Antigo Testamento de novo. Quantos dons ministeriais nós temos? 5. A casa de Deus é comparado a um corpo, mas também a igreja é comparada a um templo. Então tem uma alegoria com o tabernáculo. Lá no tabernáculo, você tinha 5 barras. 5 barras que era necessário para dar estrutura às tábuas que sustentavam o tabernáculo. E era 5 para cada lado. Essas 5 barras, elas apontam para os 5 dons ministeriais. Porque o texto diz para edificação dos santos. Então, da mesma forma como essas 5 barras, elas seguravam as estruturas do tabernáculo, da mesma forma, os 5 dons ministeriais, eles trabalham estruturando o corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Quando você volta para Êxodo, capítulo 26, para a construção do tabernáculo, a base do tabernáculo era feito de madeira e coberto de prata. Ok? A argola que segurava as barras eram feitas de madeira e coberta de ouro. As tábuas eram cobertas de prata. Somente as barras que segurava tudo não era coberta nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Ficava com a madeira pura. E você sabe que madeira na Bíblia aponta para o ser humano. Aponta para o ser humano. Porque é corruptível. Então isso mostra que, olha como é que Deus é estratégico e grandioso. Cada detalhe na Bíblia, irmão, é extraordinário. A gente passa batido. Então, essas 5 barras que seguravam o tabernáculo apontam para os 5 dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E da mesma forma que a única coisa que era troca... Olha só, você sabe que o tabernáculo tinha manutenção. Ele tinha manutenção. Ao longo do tempo, tinha manutenção. Então, você não precisa fazer manutenção naquilo que é de ouro. É só você polir. Você não precisa fazer manutenção naquilo que é de prata, mas naquilo que é de madeira você troca. Porque corrompe. Então, a única parte é a parte do ser humano. É Ô, corruptível. Pastor Ash,
É, tava aqui pensando, eu tava esperando, falou o lance de vai afundando o prego, né? Eu tô só é, acompanhando aqui, porque você vê a maneira interessante com que Deus trabalha, se a gente for fazer essa analogia. Porque a diferença de utensílios materiais, o suporte, a questão estrutural do templo, e aí você vem para essa ideia de Efésios 4, a questão dos dons ministeriais, aí você vê a utilização do ser humano. Mas ao mesmo tempo que Deus faz uma junção com coisas materiais para ter uma representatividade no nosso entendimento, ele vai trazer algo característico. A ideia da madeira é fantástica, porque é exatamente isso. Seres corruptíveis que se deterioram se não fizerem a manutenção, aí vamos pensar na manutenção espiritual sim. como base para isso, e mas que estão num sustentáculo do desenvolvimento do propósito dele. Isso é maravilhoso. Aproveitar o pastor, a gente está aqui com muitos pastores ilustres aqui com a gente, pastores de São Paulo, pastor Tony, pastor Marcelo Coimbra, que é aqui do Rio, e o pastor Dilton, né, que eu vi os comentários do pastor Dilton lá na postagem do pastor Jarmuth, ele disse que estaria aqui como um cão na máquina de frango da padaria, né? Com interesse aguçado em desfrutar do alimento que estaria sendo colocado aqui. Então, aqui um abraço para o pastor Edilton que está aqui com a gente, né? Obrigado, chefe. Aí agora constrangeu o Orestes. Deixou o Orestes mais ainda constrangido. Mas vamos lá. Então, olha só. Então, nós vimos nessas 5 barras, e você vê como é que Deus, sendo perfeito, você vê que Deus, sendo perfeito, Deus decide trabalhar com o elemento humano. Deus decide trabalhar com o elemento humano, que é o ser humano, cheio de defeito, cheio de falha, mas que o Espírito Santo usa, mas que o Espírito Santo coordena e serve para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu vou fechar a janela aqui, que tem um cara aqui acelerando, não sei se está saindo aqui. Está acelerando. Isso acontece em live mesmo, a gente sempre tenta fazer o mínimo de barulho, mas sempre tem. Aqui nos apartamentos aqui do lado é uma obra tremenda também. É só falar que Oi. vai fazer live que tem. Não estou falando em live, é só falar que vai ter live que o pessoal começa com a furadeira. Impressionante. Moto, Então, é normal. então vamos seguindo aqui, chefe. Vamos seguir aqui para o primeiro que a gente vai destacar aqui, que é o pastores. Né? Uns deu ele para pastores e outros para pastores e mestres. Eu quero fazer aqui uma simples ressalva. Alguns comentaristas vão trazer que é possível que o termo pastor e mestre não seja 2 dons separados, mas seja apenas um dom que carrega essas 2 características inexplicável, ok? Essa característica inerente um ao outro que não pode ser separado de jeito nenhum, ok? Por que eles trazem essa colocação? Porque começa uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, aí ele vai dizer outros para pastores e mestres. Entre pastor e mestre não há outros. Então, aí os entendidos, tá? Os entendidos, eu mal falo português. Os entendidos das línguas lá do grego, do koiné, vão dizer que o fato de não ter essa expressão no meio pode indicar que pastor e mestre seja talvez um dom único. Até porque eles vão argumentar que essa função trabalha junto. Né? Todo pastor tem que ter em si a capacidade de ensinar. Paulo vai dizer isso para Timóteo, né? Paulo vai dizer isso para Timóteo, que seja capaz de ensinar outros. Então, feito essa colocação, vamos aqui. Então, o que vem a ser esse dom de pastor aqui, esse dom ministerial de pastor? Outra coisa, eu não estou acompanhando o tempo, não está aparecendo para mim. Eu estou acostumado a estar com o tempo aqui na minha tela e eu fico olhando e vou falando e olhando para o tempo. Eu estou perdido no tempo. Vamos à vontade aí. Até onde que tiver a necessidade de firmar, eu sem problema. Então tá ok. Então vamos lá. O termo pastor, ele tem a ver com supervisão. Supervisão. Curiosamente, nós pastores gostamos de comparar o ministério pastoral com sacerdócio.
Geralmente os pastores se comparam a sacerdote. Não é isso no dia a dia? Na igreja. Só que com esse convite que você me fez, eu estudando, eu percebi que o ministério pastoral está mais linkado a outro ofício do Antigo Testamento do que ao sacerdote. Está mais linkado a reis do que a sacerdote. Eu vou explicar por quê. Quando a gente começa a fazer a analogia, a comparação, você compara mais com reis, a Bíblia compara mais ele com rei do que com sacerdócio. Então, vamos aqui a algumas coisas. Então, pastor tem a ver com supervisão. Qual o propósito do dom ministerial pastoral? Primeiro, tem a ver com liderança. Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus, quando viu o povo de Israel no deserto que vinha atrás dele, ele diz: eu vi eles como ovelhas que não têm pastor. Então, ovelha que não tem pastor. Então, está falando de liderança. Pastor é aquilo que mostra o caminho. Pastor é aquele que mostra para onde o rebanho tem que ir. Para onde o povo tem que seguir. O que o povo tem que fazer. Então, tem a ver com condução, liderança. Essa expressão também aparece em Números, capítulo 27, versículo 17, como ovelha sem pastor. E Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Já estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias. Capítulo 3, versículo 15, nós vamos achar essa expressão também. Eu quero ler aqui, ó. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Nós sabemos que naquela época não tinha pastor, como nós temos hoje como igreja. Então, a quem Deus está se referindo? A líderes, a reis, a príncipes. Então, o dom ministerial de pastor, ele faz uma comparação com os líderes do Antigo Testamento, com os príncipes do Antigo Testamento, com os reis do Antigo Testamento. Quando Deus diz, eu vos darei pastores, aqui está falando de reis, está falando de príncipes, está falando de líderes. Então, pastor tem a ver, primeiro, com liderança. É muito importante que isso fique bem claro no nosso coração. Segundo, pastor tem a ver com resgate. Resgate. Pastor foi feito para resgatar. Olha só, Amós capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer que como o pastor tira a ovelha da boca do lobo, tira a ovelha da boca do leão. Olha só, ele vai fazer uma comparação com o pastor resgatando a ovelha. Davi também, quando foi falar com Saul, ele falou o seguinte, olha, eu apacentava o rebanho do meu pai, e que vinha um leão, se tomava o cordeiro do rebanho, eu ia atrás. Então, o pastor é aquele que vai atrás de quem está perdido, para resgatar, para tirar. E o curioso sobre isso é que Deus prometeu no Antigo Testamento julgar alguns pastores porque eles não foram atrás das ovelhas que foram extraviadas, que estavam perdidas, que tinham sido devoradas. E Deus falou, não, vocês não foram atrás das minhas ovelhas. Então, ser pastor é correr atrás. E Jesus tem isso em Lucas capítulo 15, que o bom pastor deixar 99 no aprisco e vai atrás das que se perdeu. E vai atrás de uma. Então, isso aqui tem uma coisa interessante. Como é que o pastor de 100 ovelhas sabia que uma tinha se perdido? Como é que ele sabia que uma tinha se perdido? É difícil, né? Era simples. O pastor, quando ele ia entrar, ele fazia um aprisco. Quando ele estava apacentando a ovelha no deserto, ou quando ele ia voltar para o aprisco, ele fazia um aprisco de pedra. Um aprisco de pedra. E botava galhos em volta. E o que mais tem no território de Israel é pedra. Para todo lugar onde você anda tem pedra. Não é à toa que a Bíblia sempre usa o termo pedra para fazer comparação. Então ele fazia um cercado. Ele fazia um cercado e ele parava na porta. Ele parava na porta. Por isso Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará passar. Então ele virava a porta. Então tinha que passar por ele. Ele pegava o seu cajado, uma vara, a Bíblia fala de vara do pastor, e ele começava a tocar. Cada ovelha ele tocava com a vara. E quando ele tocava, ele contava. Por isso que a Bíblia diz em Levítico que quando o pastor dá o dízimo de tudo aquilo que passou pela vara do pastor. Isto é,
de cada 100, ele separava a 10ª parte. Então, quando a Bíblia diz, quando o salmista ele diz no Salmo 23, a tua vara me consola, a tua vara e o teu cajado me consola. Por que ele diz me consola? Porque era o instrumento que o pastor usava para corrigir, mas era o instrumento que ele usava também para contar. Então, ele ia tocando e contando. Ele ia contando, tocando. Então, por exemplo, ele tinha 100, tinha 99, opa, tá faltando uma. O que ele fazia? Fechava o aprisco, deixava as 99 lá e ia atrás. Então, por isso que o salmista diz, enquanto meu pastor tem cajado, eu não vou ser para ele apenas número, ele vai sentir minha falta. Então, o pastor é aquele que sente falta. Eu vou aproveitar aqui você citou aqui o pastor Dilton, ele estava contando outro dia de um irmão, né? Você ouve aí fulano aí citando aqui na igreja, ele vem de um lugar bem longe, vem andando aqui para a igreja. Ou seja, pastor é aquele que ele nota detalhes. Ele nota, ele percebe. Isso tem a ver com a sua vocação, esse contar, esse resgatar. Outra coisa muito legal do pastor é o cuidado. O pastor, o que ele faz? Ele cuida. Cuida das ovelhas. Isaías 40, versículo 11 diz, como o pastor apacentará o seu rebanho. As que amamenta, ele guiará mansamente, os cordeirinhos levará no seu colo. Qual lição nós temos aqui? As que amamenta, guiará mansamente. Quando o rebanho estava dando o filhote, e você sabe que o pastor andava na frente do rebanho, Jesus disse, eu vou à frente e as minhas ovelhas me seguem. De acordo com o passo do pastor, as ovelhas andavam. De acordo com o passo do pastor. Então, se o pastor andasse rápido, as ovelhas tinham que andar rápido. Se o pastor andasse devagar, as ovelhas andavam vagarosamente. Mas quando o rebanho estava gerando filhote, as ovelhas estavam gerando filhote, o que o pastor fazia? Ele mudava o passo. Por causa da ovelha que estava gerando filhote. Porque se ele andasse rápido, a ovelha que estava gerando filhote, ela tinha um aborto espontâneo. E também porque ela estava com o seio cheio de leite, ela podia ficar doente. Então, por causa da ovelha que estava gerando, o pastor, ele mudava o passo dele. Então, isso significa que o pastor, ele conhece o seu rebanho. Ele sabe quando ele tem que avançar, mas ele sabe também quando ele tem que diminuir a velocidade. Isso só é possível o pastor conhecendo profundamente o seu rebanho. Isso aqui tem uma lição. Qual é o que Davi está querendo dizer no Salmo 23? O meu pastor respeita o meu momento e conhece a minha individualidade. Você não, muito forte. Você não pode tratar um rebanho de ovelha, por mais homogêneo que ele seja, de uma forma única. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa está no momento da vida. Então, se você tentar tratar todo mundo de forma uniforme, você pode arrumar problema. Olha só. Então, o cuidado individualizado, personalizado, diríamos no século XXI, né? Então, o cuidado. Outra coisa, a proteção. Na proteção. O pastor Fernando está dizendo, na DEVEC, então temos que correr. Exatamente. E muito. Só ovelha treinada, com a musculatura em dia. Então, o que acontece? Proteção. Proteção. O pastor, ele é responsável da proteção das ovelhas. Eu vejo, por exemplo, você pega o nosso pastor, de vez em quando ele vê assuntos que está chegando, ele começa a falar na igreja. Está acontecendo isso. Abre o olho com o teu filho, abre o olho na tua casa. O que ele está fazendo? Ele está protegendo. Não apenas de questões espirituais, mas questões também ideológicas, sociais, que podem afetar a forma como as pessoas vivem. Então, essa aqui é uma questão do pastor. Aí você vai me dizer, uma outra coisa curiosa sobre o termo pastor é que o próprio Deus usava esse termo para si mesmo. O próprio Deus usava esse termo. Você vai observar os dons ministeriais, o próprio Deus usou esse termo para si. Mestre, Jesus usava. Pastor, Jesus usava. Profeta, Jesus usava. Apóstolo, Jesus é enviado do Pai. Evangelista, Jesus, a Bíblia diz que ele veio e nos evangelizou a paz. Então, os dons ministeriais, todos eles são títulos para o próprio Deus. Então, é uma honra. É um privilégio.
É um privilégio. Agora, como é que o pastor fazia para cuidar do seu rebanho? Como é que ele fazia? Através da palavra. Isso aqui, para nós, tem a ver com a palavra. A palavra de Deus é alimento. Toda ovelha precisa de quê? Toda ovelha precisa de capim, de relva, de alimento. Então, o que, que o pastor ele faz? Ele vai na palavra e busca o alimento. Uma outra coisa importante é que a ovelha ela não precisa apenas ser nutrida, ela precisa também ser corrigida. E o que, que o pastor faz? Ele pega a palavra e corrige. Através de quê? Através da palavra. Ô, Através pastor da Ed, palavra. Diga. só um adendo aqui, as pessoas estão vendo essas características aqui, elas devem estar se perguntando, né? Principalmente por conta da ideia de tratar individualmente as ovelhas. Aí a gente deu exemplos aqui, falamos do pastor Silas, por exemplo, a gente não tem como não falar sobre isso. Aí a pessoa vai perguntar, pô, mas como uma igreja tão grande vai possibilitar ao pastor que ele consiga exercer com eficácia esse chamado ministerial, né? Essa ideia do pastor de apacentar. E aí o cerne está na palavra. Porque a gente sabe, hoje em dia, é inevitável que um pastor, né, ele tenha que ter o viés de um gestor administrativo até, um gestor de pessoas e um gestor espiritual. Aí você vai perguntar, mas, pô, gestor de pessoas com essa quantidade de membro, com essa quantidade de trabalho, como que faz? Palavra, porque somente através de apacentar, utilizando a palavra, é que você vai gerir e fornecer a instrução correta, porque não há outra possibilidade. As percepções que a palavra dá tanto para a ovelha quanto ao pastor é o fator que faz com que a igreja avance nos seus propósitos. Interessante. Aí é onde que entra a Muito ideia bom. da ferramenta. Muito bom, muito bom. Sem contar, isso aí é importante, isso aí que você falou é importantíssimo. Por quê? Porque quando o pastor está pregando, tem a voz do pastor que está pregando no sermão e por trás dele tem uma voz que não é dele, que é a voz do bom pastor que está falando com cada ovelha de acordo com a sua necessidade. É isso aí. É por isso que numa mesma palavra, um crente glorifica, o outro fica quieto. Daqui a pouco, num outro momento, aquele que estava glorificando fica quieto e o outro aplaude, glorifica. Por quê? Porque ali teve uma instrução que foi direto para o seu coração. Isso só é possível através da palavra. Eu já me senti exortado em um culto onde pessoas estavam se alegrando, vamos dizer assim, na palavra ministrada, mas para mim era uma exortação. Perfeitamente, perfeitamente. Eu vou caminhar aqui para o termo mestre, porque eu tenho que levar as crianças na escola. Eu vou pular aqui para mestre. Mas no mestre eu vou ser mais sucinto. Pelo seguinte, o que é um mestre à luz da Bíblia? O que é um mestre à luz da Bíblia? Eu acho que quando alguém me pergunta sobre pregar e sobre mestre, tem um versículo da Bíblia para mim que é um versículo que eu levo como norteador para a minha vida. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Esse versículo é um norte para mim. Sobre o que é pregar, sobre o que é ser mestre. Olha só. Neemias 8, 8 está escrito assim. E leram o livro da lei. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse. O que é o mestre? O mestre é aquele que explica o sentido da palavra. Mestre não é aquele que traz aquilo que não está escrito. Mestre é aquele que traz aquilo que está escrito. Ele traz aquilo que está escrito. Ele extrai da palavra aquilo que está nela e torna aquilo fácil ao ouvido de quem está assistindo, ouvindo. Agora, olha só o texto, o versículo seguinte, olha o resultado disso. Versículo 9. E Neemias, que era o Tissarto, o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinava ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Ouvindo as palavras da lei. Por que todo o povo chorava ouvindo a palavra? Versículo 2 explica. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber.
Eles leram e explicaram. O povo entendeu, começou a chorar. Aí Neemias disse, não, não é para chorar não, esse dia é dia de celebração. Mas o texto vai dizer que eles choraram porque eles entenderam o que estava sendo dito a eles. Esse é o mestre. Compreensão. O mestre é aquele que não complica, o mestre é aquele que explica. Ele faz o povo entender. O problema é que, às vezes, nós acabamos sendo profundo, tão profundo que ninguém entende nada. Que ninguém consegue pôr em prática aquilo que nós estamos falando. Mas nesse texto aqui diz que o povo chorou, isto é, arrependido, contristado, porque eles conseguiram entender o que a Bíblia dizia, o que a lei dizia. E por que eles entenderam? Porque explicaram. Os escribas, que são mestres, escribas aqui são mestres, explicaram. Então, qual é o dever de um mestre? Qual o dever de... Isso aqui eu acho que eu aplico para qualquer coisa, qualquer outro dom ministerial da Bíblia. Qual o nosso papel? Explicar para o povo o que a Bíblia quer dizer. O que Deus quer falar através daquele versículo. É aquele caso do eunuco. Filipe vem passando e pergunta, entende tu o que lês? Ele disse, como eu posso entender se não há quem me explique? Ele lia, mas ele não entendia. Filipe foi lá e explicou. E ele se converteu, porque ele entendeu que a profecia falava sobre Jesus. Que tenhamos essa capacidade de pegar os textos da Bíblia e tornar claro na mente de quem nos ouve, na mente de quem nos assiste, na mente de quem está participando. As pessoas possam compreender o que diz as Escrituras. É esse o meu desejo. Amém, pastor? Vou, obviamente, aqui para o encerramento, vou liberar o pastor Orestes, obviamente, para ele seguir os seus compromissos, seu dia. E eu vou dizer aqui o seguinte, eu acho que a gente vai precisar desenvolver alguma coisa aí para... Tem muito prego aí para bater nesse negócio. Vamos pensar em alguma coisa para o futuro breve aí, para a gente conseguir, né, prestigiar o pessoal que tem esse interesse e também para a gente avançar. E é aquilo. Coisas precisam ser explicadas e se tem pessoas debruçando sobre isso, nada melhor do que a gente instrumentalizar. Pastor, fica aqui o meu agradecimento, tá? Vou deixar com as suas palavras aqui para, se quiser falar alguma coisa com o público ainda, e depois fique à vontade, tá? Aqui a minha gratidão, tá? Por esse projeto aqui que eu tenho o prazer de dar seguimento àquilo que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado pela participação, que o Senhor possa lhe abençoar, ser sua família, e vamos nessa caminhada. Eu quero agradecer, para mim foi uma honra participar, e é o único pedido que eu quero fazer. Você que está aqui, que segue aqui na live, aqui me segue, não segue aqui o perfil Crente Docente, clica aqui em cima para você seguir. Você vai ser abençoado. Eu vi vários outros perfis passando aqui, ó, Fábrica EBD, Geografia da Bíblia. Eu queria que vocês seguissem esses perfis, porque vocês vão ter ferramentas e conteúdos bíblicos profundos, simples e práticos. Tá? Então, ó, clica aqui em cima para você seguir o Crente Docente. Clica aí para você seguir Fábrica EBD, Geografia Bíblica e outros que eu vi aqui, tá? Os logos são até meio parecidos. Eu vou pedir para vocês que estão gerenciando esses perfis que comentassem aí para facilitar para o povo seguir aí embaixo. Tá ok? Então, ó, Deus abençoe vocês. Bênção pura. Pena que eu vou ter que sair daqui agora e já estou atrasado para levar. Ah, e Geografia Bíblica aqui, ó. Clica aí para você seguir. Segue aí, tá ok? Todos esses. E Crente Docente aí, tá ok? Um abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu, pastor. Um forte abraço. Maravilha, gente. Você aí que está com a gente aqui, continua com a gente aqui no término dessa live. Quero, de coração, agradecer a sua presença, dizer que se você não assistiu a live de segunda-feira com o pastor Jarmuth, ou você pegou essa live aqui pelo caminho, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, mas eu tenho uma novidade para vocês. Em breve, essas lives que nós estamos fazendo aqui, elas serão editadas e ficarão numa plataforma de uma maneira diferenciada, inclusive com questões de anotações sobre a temática que está sendo colocada. Então, vai ficar aqui gravado no Instagram, você pode assistir quantas vezes você quiser. Depois, esse conteúdo ele também vai para o nosso YouTube, youtube.com/Crente Docente, mas em breve nós vamos ter um grupo exclusivo, né, de membros que vão apoiar o Crente Docente,
e nós vamos ter essas palestras, todas elas editadas numa formatação diferenciada, com a dinâmica diferente de uma live e com conteúdo escrito do que está sendo ministrado, tá? E talvez até com algumas porções do que os palestrantes ministraram para poder a gente disponibilizar para vocês num grupo exclusivo. Então, você que está nos acompanhando aqui, a gente vai ter muita novidade aí para frente. Eu quero reforçar aqui, né, alguns recados que eu dei lá no início. A nossa Semana do Crente Docente segue. Amanhã a gente tem um sorteio desse livro aqui, ó, Didática Essencial, do pastor Marcos Tuller. É uma publicação da CPAD e você ainda pode participar. Lá no perfil tem a foto oficial, você pode participar e usufruir aí de repente, né? A gente tem aqui o pastor Marcelo Coimbra, ele foi o vencedor do sorteio de ontem, ó. Como ensinar crianças do maternal. E a gente vai sortear amanhã esse outro e você ainda pode participar. Sexta-feira a gente encerra aqui a nossa série de lives. Sexta-feira, às 16 horas, a gente vai falar com o pastor Vicente Sabatino, outro mestre, né, um pastorzão, alguém que transita bem, né, nessa ideia do que foi falado aqui hoje, pastor e mestre. Então, 16 horas, na sexta-feira, pastor Vicente Sabatino vai falar sobre pastor e mestre, vocação ou profissão. Se você quer entender como que é esse cenário do pastor e mestre, é uma profissão, é uma vocação, está ligado só à questão ministerial, como que funciona quando tem algum crente que trabalha secularmente como professor, qual é a linha tênue entre essas atividades em relação àquilo que a gente tem na Bíblia, em relação a uma questão prática, como identificar isso? Então, se você tem desejo de aprofundar sobre esse assunto, sexta-feira, 16 horas, com o pastor Vicente Sabatino, a gente vai estar encerrando a Semana do Crente Docente. Tá? Então, amanhã é um sorteio, sexta-feira a nossa última live, e depois você fica ligado nos nossos canais, porque a gente vai ter toda essa dinâmica. E um evento que eu quero que você fique ligado e não perca, tá? O pastor Gilson Paulo até entrou aqui, é que no dia 30 de outubro a gente vai fazer um evento 100% online para inscritos, tá? As pessoas que se inscreverem nesse evento, elas vão participar exclusivamente, não vai ser uma live aberta, vai ser uma plataforma onde as pessoas receberão um link para participar. Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo. Vai ser dia 30 de outubro, tá? Em comemoração à Reforma Protestante. Um evento que vai ter certificado, vai ter uma indicação bibliográfica exclusiva que o pastor Gilson Paulo vai fazer. Ele vai preparar também um material que vai ser disponibilizado. E a gente tem outras surpresas aí, inclusive de sorteio de literaturas. E, obviamente, às vezes você fala assim, mas aqui teve sorteio, teve 200 pessoas participando do sorteio, é difícil de eu ganhar. Bom, participa lá dessa palestra, que talvez o número pode ser um pouco mais reduzido, a sua chance é maior. E como a gente vai ter mais do que um material sendo sorteado, a sua chance é maior ainda de ganhar. Então, quer dizer, só a literatura que você vai ganhar, o conteúdo que você vai usufruir dessa palestra, vai valer muito a pena. E aí, se você quiser saber mais sobre o valor dessa palestra da Reforma Protestante, como que vai ser, a gente está com um grupo informativo da palestra. Então, o que você precisa fazer? Manifestar o seu interesse lá no inbox. Vai aqui no direct do Instagram, manda uma mensagem para a gente que eu vou mandar para você o link para você entrar no grupo informativo para poder você ficar sabendo. Se você tiver interesse, tiver dentro da sua possibilidade, você faz a inscrição. Posso dizer para você o seguinte, o valor é irrisório comparado à quantidade de conteúdo e comparado ao que você pode desfrutar no dia 30 de outubro, nessa palestra Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica. Se você fez algum print aí da live com o pastor Oreste, que você possa compartilhar, marcar o Crente Docente, marcar o pastor Antônio Orestes, marcar o meu perfil também, e isso vai fazer com que a gente chegue em outras pessoas e também que a gente tenha uma ideia se você foi abençoado por essa live. Eu quero aqui aproveitar e deixar aqui o meu alô aqui para todo mundo que está participando aqui, pastor Marcelinho, sempre um querido, né? O pastor Marcelinho está ganhando tudo esse mês aí, ganhou livro, tá aí, em dia com a vitória, né? Nesses oferecimentos de bênção aí.
tá? Agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, para eu não conseguir, que eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas você que, né, que entrou aqui, que coordena algum trabalho de EBD, né, as nossas EBDs da ADVEC em vários lugares do país esteve aqui, o pastor Dilton entrou aqui, pastor Fernando Besler, são pessoas que são referências, e isso dá uma ideia muito clara para você que é professor, você que busca ensinar a palavra de Deus. Você vê essas pessoas participando aqui da live, e não é brincadeira, elas falam mesmo que entram na live porque elas querem aprender mais, querem entender, ouvir outras pessoas, como a gente diz, né? Sentar para poder aprender. Isso é um grande exemplo para a gente, né? O pastor Fernando, alguém com muita experiência nessa área de escola bíblica dominical, o pastor Dilton, né? Os demais pastores que passaram por aqui, os próprios pastores que se prontificaram a participar, né? O pastor Jarmute, o pastor Orestes e sexta-feira o pastor Vicente, são pessoas gabaritadas. Então é uma oportunidade muito grande e uma grande lição para a gente, para que a gente possa continuar participando de tudo aquilo que traz edificação para a nossa vida, que traz o conhecimento da palavra de Deus. Aqui, ó, a Devec Praia de Ramos participando, a Devec Moreno, né, Pernambuco, pessoal do Nordeste, sempre muito participativo aqui nas nossas lives, ajudando sempre na divulgação. A Fábrica EBD também aqui, a Fábrica EBD, que é um braço, né, de todo o trabalho da EBD ADVEC, e tem feito um trabalho magnífico. Eduardo Hoffman aí com Geografia da Bíblia, também um trabalho que ajuda muitas pessoas. Olha aí, André Costa disse que é superintendente, professor, não sei qual é a igreja dele, mas Deus possa abençoar. Ah, tá aqui, ó. Não, esse aqui é o André Fernandes, AD de Queimados, né? Presente, André Fernandes, tá? Tem a Assembleia de Deus, eu não sei qual é o lugar. Olha aqui, ó, também o pessoal de Cordovil, ó, pessoal de Cordovil, também uma igreja aí com ensino na veia, grandes, né, ícones do ensino bíblico pentecostal brasileiro. Aí o pessoal de Cordovil, né? Pessoal que é referência. A gente tem o prazer de ter algumas pessoas hoje na DEVEC, inclusive, que foram de Cordovil. Tem aqui no Crente Docente, por exemplo, algumas pessoas, o professor Leandro Alves, que está com a gente sempre ministrando aqui no CDcast, foi lá de Cordovil também. Então é muito bom essa interação com vocês, essa participação de vocês. Você que não mandou o seu alô ainda, dá tempo ainda de você botar aqui, ó. O pessoal da Praia de Ramos, Praia de Mauá, né, na verdade, que é Magé, já mandei aqui o alô. Ó, Assembleia de Deus em Queimados, aí maravilha. Pessoal de Queimados aqui com a gente da Assembleia de Deus. É isso aí, o Crente Docente é esse movimento de ensino bíblico. A gente trabalha aqui na internet, fazendo esse trabalho, mas também temos feito ações em igrejas, né? A gente fez recentemente uma jornada de capacitação em outra igreja, né? Pessoas nos convidam, a gente leva nossos professores e arruma uma maneira de abençoar e, de alguma forma, sermos abençoados quando Deus nos proporciona essa oportunidade. E muito, muito legal ter vocês aqui de outras denominações, pessoas... Aí, ó, pessoal da cidade de Marabá, que legal. O André Costa que está citando o pastor Antônio Gilberto. Esse talvez seja, né, o maior dos ícones aí do ensino pentecostal, sem sombra de dúvidas. Sandra, lá de São Gonçalo também, a Sandra está sempre presente aqui com a gente. O pessoal que é fiel, né? Eu sempre digo que esse trabalho de escola bíblica dominical, esse trabalho de ensino bíblico, ele às vezes não tem uma visibilidade, mas é muito prazeroso ver o resultado espiritual que isso tem. Ó, o Everton aí lá da DEVEC Curitiba, teve com a gente na segunda, está aqui hoje novamente. O pessoal da Bahia, caramba, que legal. Itaberaba, Bahia, né? Que legal. Ao pastor Fernando. Obrigado, pastor. O prazer é todo nosso de tê-los aqui, e de Deus estar proporcionando essa oportunidade. Eu julgo isso aqui tudo como uma oportunidade de Deus, e nada mais justo do que Deus está me dando a oportunidade e a gente está aqui tentando multiplicar, né, fazendo com que haja de fato crescimento do conhecimento bíblico. Eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para esse negócio para poder eu aprender também. Essa foi a certeza que eu tenho, estudar a palavra para poder ensinar
nós somos os maiores privilegiados, porque a gente acaba aprendendo muito. Gente, o horário já avançou, né? Eu quero aqui novamente agradecer ao pastor Antônio Orestes, a presença de todos vocês aqui. Se vocês tiverem qualquer sugestão, dica, ou que você quiser deixar qualquer mensagem, vai lá no direct aqui do Instagram e fala com a gente, tá bom? Se você que é professor, dirigente de EBD, superintendente, que é geralmente a nomenclatura que as pessoas usam, manda uma mensagem para a gente, né? Fala com a gente, que a gente vai encontrando pessoas que amam a palavra de Deus, o ensino da palavra, e a gente vai fazendo essa espécie de intercâmbio. Tá bom, gente? Então fica aqui o meu convite. Se você ainda não participou do sorteio do livro lá, da Didática Essencial, vai ser amanhã, o sorteio então dá tempo. E sexta-feira eu espero vocês 16 horas, tá? Se você estiver saindo do trabalho, tiver alguma coisa, você vai ligando, vai pegando. E depois vai ficar aqui gravado, mas é muito legal a interação aqui ao vivo. É muito, muito legal estar ao vivo com vocês aqui. Tá bom? Pastor, vários pastores estiveram aqui, o pastor Tony, lá de São Paulo, que vai estar com a gente também no CDcast. O CDcast é o podcast da sua lição bíblica. A gente tem ministrações das revistas da CPAD e da Editora Central Gospel, quarta e sexta, 16 horas. Vai lá no nosso YouTube para você conhecer um pouco desse trabalho, tá bom? Para você ficar por dentro. Então, teve aqui pastores que são professores do Crente Docente, colaboradores, enfim, é maravilhoso, tá? Estou muito feliz e espero vocês sexta-feira para poder a gente dar continuidade e fazer esse encerramento. Deus abençoe a vida de vocês, um bom almoço para você. Eu tenho certeza que você está abastecido espiritualmente. Deus abençoe e até a próxima.